caro presidente Renan Calheiros, caros colegas de mesa, Cláudio Abramo e Murilo Aragão, senador Jorge Viana, senhores senadores, todos os participantes deste importante debate temático sobre a reforma política. É com imenso prazer que eu recebo o convite para participar desta qualificada audiência sobre esse importante tema. Sem dúvida nenhuma, todos fazem essa pergunta, senador Renan, sobre qual a mais importante das reformas e, certamente, muitos respondem que é a reforma política. E depois se diz que, por ser muito complexa, por não haver consenso ideal nem consenso básico, que ela não consegue se desenvolver. E aí passa-se a acreditar também que nós podemos produzir efeitos, vamos ter situações ou efeitos miríficos. O Supremo poderá realizar a reforma política, dizem alguns, esquecendo que nós temos aqui, e Vossa Excelência, no seu discurso de apresentação, já mostrou que temos aqui uma série de problemas complexos. Mas talvez o núcleo de tudo, e isso já foi tocado na fala do professor Murilo e agora do professor Cláudio Abramo, nós temos uma questão básica de legitimidade. Por que se acredita que um deputado ou senador representa uma dada comunidade? Porque há um quid de identificação, de fé. Se isto é comprometido, a legitimação está comprometida, a autoridade está comprometida. Portanto, nós temos que tratar desse tema, porque estamos falando de um tema essencial da democracia. Do contrário, vamos comprometer essa conquista importantíssima. Nós que estamos comemorando aí já 26, 27 anos de Constituição de 88, que nos trouxe estabilidade democrática, possibilidade de desenvolvimento num contexto civilizado. Mas isto é chave, portanto, a questão da legitimidade democrática. É preciso saber que um deputado, um senador, um prefeito, um governador, um presidente da República, a despeito do resultado eleitoral, ele traduz, ele fala em nome de uma comunidade. E o sistema eleitoral que nós desenvolvemos ao longo dos anos, por conta de vários fenômenos, vem dando algum tipo de sinal de exaustão. É o que se aponta, por exemplo, e Vossa Excelência já apontou na sua fala inicial, com o modelo proporcional de lista aberta que nós criamos, com uma participação ampla, mas que pode distorcer o modelo de representação. E aí se começam a propor novas soluções, o distrital, ou eventualmente um distrital misto, em suma, ideias que passam a ser colocadas e agendadas. Então, é importante que nós tenhamos essa premissa básica, referente à legitimidade democrática. Isso é chave, porque, do contrário, haverá uma desvalorização de todo o sistema e de toda a autoridade. Isto corrói o modelo democrático. Nós devemos estar atentos a isso. Daí a importância dessa discussão. Mas há também um elemento de índole prática, de índole pragmática, que já foi também aqui apontado, que é a questão da funcionalidade do sistema. Como o sistema funciona? Porque isto existe para funcionar.
para prover situações, para atender a demandas das pessoas. Logo, se as discussões se estendem por tempo indefinido, se o parlamento não funciona, nós instalamos uma crise de governabilidade. Por isso que nós discutimos e aceitamos, por exemplo, as medidas provisórias. Daí a questão da multiplicação de partidos nesse contexto, da dificuldade de formar bases que permitam a governabilidade. Porque governo que não governa não é governo. E, claro, deslegitima-se. Portanto, esse elemento de funcionalidade do modelo democrático, a democracia é um modelo oneroso, exige a criação de uma cultura cidadã. Mas um modelo que não funciona, que não tem funcionalidade, deslegitima-se. Por isso a importância da discussão também aqui. Qual é o modelo que se vai engendrar para garantir governabilidade? Maioria que consiga governar, debater, discutir e decidir, porque é preciso que assim as coisas ocorram. E cada vez mais, diante inclusive das demandas ingentes. O processo democrático, como nós sabemos, ele é muito complexo. E muitas vezes nós, no próprio judiciário, nos animamos a participar desse processo de construção e nem sempre, vamos assumir isto, somos felizes nas nossas intervenções. Vou dar alguns exemplos apenas para fins de iluminação do que eu quero dizer, e de alguma forma concordo com aquilo que já foi dito pelo Cláudio. Eu acho, estou convencido, que o locus para fazer a reforma política é o Congresso Nacional. Não se deve buscar atalhos, mas nós, no Supremo Tribunal Federal, já nos animamos a participar de inúmeros debates, e muitas vezes estamos obrigados a fazê-lo, em termos de controle. Mas temos dificuldade quando se trata de formulação. O Congresso, já foi dito aqui, aprovou aquela, na chamada mini-reforma política, aquela disciplina cuidadosa sobre a cláusula de desempenho. Muito discutida, com critérios diversos, talvez, do modelo chamado alemão, da cláusula de desempenho, porque não excluía o parlamentar eleito do parlamento, mas dificultava a vida do partido. Mas era um modelo indutor, né, da redução do número de partidos. O Supremo recebeu a dos pequenos partidos que seriam atingidos com aquela reforma e indeferiu a liminar. E por essas vicissitudes do nosso modelo de funcionamento, aquela liminar nunca mais voltou a plenário. Ela só voltou a plenário 10 anos depois, quando cumprido o prazo que foi dado pelo Congresso para implementar a reforma. Veja, portanto, que não se tratou de uma reforma de afogadilho. Tratava-se de uma reforma com cuidado, inclusive para uma implementação em duas eleições, 2 mandatos. Aí os partidos que não lograram êxito, portanto, na eleição, voltaram ao Supremo para pedir a decisão sobre o mérito. O tribunal já modificado, o tribunal declarou a inconstitucionalidade da norma. Veja, tivesse o Supremo decidido à época da liminar e teria sinalizado para o Congresso uma outra situação, mas não o fez. 10 anos passados, agora vem e declara inconstitucional. Claro que isso contribuiu para um retrocesso de todo o processo. Mas aí eu até participei ativamente desse debate, nós dissemos, mas podemos agora discutir pelo menos a fidelidade partidária. E fizemos uma releitura do texto constitucional para discutir a questão da fidelidade partidária.
tentando frear essa hemorragia que havia no modelo de cooptação, já aqui falado, que levava parlamentares, logo após a eleição, a mudar de partido. Os dados estão aí e os senhores conhecem. Mas, claro, essa também era uma fórmula com dificuldade. Haverá perda de mandato? Sim, para o parlamentar eleito na eleição proporcional, mas se aplica também à eleição majoritária, e aí, vejam, já começamos a encontrar problemas. Por quê? Porque, claro, nós não podemos legislar. Temos essa barreira, a legitimação democrática nos falha nesse sentido. Então, e logo em seguida se diz, mas agora, se é assim, e o Supremo disse, mas pode-se sair de um partido para fundar partido. Ora, deixamos a fórmula aberta, a porta aberta. E aí se inventou, então, a fórmula de criar partidos, e isso vive sendo anunciado. Foi objeto agora da consideração do professor Murilo. Ora, e eu até me disse isso no julgamento, caímos numa armadilha. Quando se tratou de um dado partido, dissemos, o Partido Novo leva, inclusive, o pedaço referente ao tempo de televisão. Ora, desmilinguimos forças partidárias que estavam estruturadas, que disputaram a eleição, e agora damos a esse partido criado com bons ou maus propósitos, não interessa, esse naco. Veja como é problemático fazer essa reforma pela via do judiciário. Ponto pelo qual eu chamei a atenção também quando nós começamos a discutir o outro tema central, objeto de toda a preocupação e de todos os senhores, a questão do financiamento dos partidos. Financiamento privado? Não. Proibido das empresas, só de pessoas físicas, pessoas naturais. Tudo bem, mas qual vai ser o limite? Como havia uma intencionalidade na própria ação proposta, dizer, o limite que está na lei é pequeno, vamos dar mais, vamos aumentar esse percentual, porque o sujeito pode ganhar salário mínimo, mas ele quer doar o salário mínimo e fazer um sacrifício pelo partido. Então vamos aumentar essa... Olha, isso tem nome, eu não preciso dizer. E, ao mesmo tempo, altera-se o texto. Mas aí tem um problema também, discutir essa reforma no judiciário. É que nós estamos discutindo financiamento de partido, ou do sistema eleitoral, quer dizer, que é o custo da democracia, como diz o Toffoli, sem discutir qual é o sistema eleitoral. Ora, então isso precisa ser discutido. Mas se a gente definir no Supremo que o financiamento das empresas privadas está proibido, o Congresso terá que aprovar o sistema de lista. Ora, bolas. Não. Quer dizer, o Supremo determinar como que o Congresso deve adotar, qual o sistema eleitoral que o Congresso deve adotar? Paciência. E veja, tem outro problema nesse tipo de reforma feita pelo Judiciário. Nós temos vários exemplos de casos em que nós fizemos a intervenção, e em seguida vêm os senhores e dão outra resposta. Verticalização. Veio uma emenda da desverticalização. O caso do número de vereadores. Conseguimos uma solução que entendíamos razoável. Os senhores aprovaram uma emenda constitucional que aumentou o número de vereadores, no contexto geral. Então, quando nós lidamos com esse tema, no ambiente político institucional, nós estamos fazendo um diálogo institucional. Então, nós temos que ter esse cuidado. Por isso é que, eu repito, acho que a reforma é urgente. Ela precisa ser feita. Mas eu estou longe de acreditar que ela deva ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Recentemente,
eu não me lembro de caso mais vexatório, até aqui, pelo menos na minha carreira judicial. Nós declaramos a inconstitucionalidade da emenda dos precatórios, a emenda 62, os senhores conhecem essa história, do parcelamento. A OAB pediu, o Supremo já tinha uma jurisprudência de que o parcelamento era inconstitucional, a despeito da emenda ter sido feita em construção pelo Supremo e pelo Congresso, com governadores e tudo mais. Agora era uma outra composição, nós declaramos a inconstitucionalidade da emenda dos precatórios. Mas alguns pequenos credores, associações de pequenos credores diziam, essa emenda está fazendo com que o dinheiro chegue aos pequenos credores. Essas pessoas estão recebendo agora. Há um fundo, o tribunal se apropria e paga. Mas a tese dos grandes credores, de que precisava pagar de imediato, alguns sonhavam que o executivo assumiria essa dívida toda, que se fala algo em torno de 100 bilhões, ou maior que isto. Bom, em quadro de crise, então, vocês imaginam o que isso significa. Aí o que aconteceu? Estados que estavam pagando aquele percentual que estava previsto na emenda, no dia seguinte à declaração de inconstitucionalidade, não, antes disto, eu vou estender de 5 minutos, presidente. O Procurador-Geral do Pará veio à tribuna naquele dia e disse, bom, essa emenda está em vigor há 5 anos, vocês precisam falar, Supremo, sobre a modulação de efeitos. O ministro Fux respondeu, disso nós tratamos nos embargos de declaração. Quando vier, a gente examina. Na semana seguinte, governadores que estavam prestes a enfrentar um pleito eleitoral começaram a dizer que não iriam mais pagar, não cumprir a emenda, se o Supremo declarou inconstitucional, e as pessoas perceberam que agora não iriam receber sequer aquele pequeno percentual. O que fez a OAB? Acorreu ao gabinete do ministro Fux com uma petição, pedindo que ele dissesse que, enquanto não fosse decidida a modulação de efeitos, que ficava em vigor a emenda que fora declarada inconstitucional. Exatamente. Eu não conheço na nossa história uma situação mais vexatória do que essa. Mas, pasmem, essa questão... Veja, o Congresso já tinha feito a modulação, os poderes políticos já tinham conseguido uma equação. Nós decidimos intervir e conseguimos piorar o quadro. E agora estamos a discutir a modulação de efeitos. Mas antes, eu cuidei, inclusive, para que nós referendássemos a liminar do ministro Fux. Vamos dizer que, enquanto não se sabe o que vai vigorar, que está em vigor a emenda constitucional que nós declaramos inconstitucional. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Nós precisamos ter muito cuidado quando nós lidamos com esse tema, com temas dessa complexidade. O Vitor Nunes Leal, nome de todos conhecido, já aqui multicitado, escreveu um primoroso texto sobre técnica legislativa, que ele dizia, e eu acho que essa advertência sempre vale, diz, quem lida com leis é como que sujeito que estivesse a acondicionar explosivos. Os resultados nem sempre são tão espetaculares, mas eles podem ser trágicos, desastrosos. Eu diria, quem lida também com jurisdição constitucional tem que ter essa noção. Daí a importância desse debate cuidadoso. Mas, claro, isto não retira de nós a responsabilidade de prosseguirmos nesse debate. E o próprio Tribunal Superior Eleitoral, tem feito um esforço enorme no sentido de melhorar o sistema de controle. Recentemente, aprovou, inclusive, uma resolução para que, no período eleitoral, haja um acompanhamento muito mais rigoroso desse processo. Também concordo que precisamos discutir limites. O ministro Toffoli tem falado disto enfaticamente. Mas temos que discutir um outro tema que não pode ser olvidado, que é o custo da campanha. Certamente temos que discutir isto. Quanto deve custar? Mas, para discutir isso, obviamente, nós temos que saber qual é o sistema eleitoral vigente. Precisamos dizer isso. Precisamos saber. Ora, eu fui relator das contas da presidente Dilma e
percebi lá pelos números apresentados que quase 80 milhões dos 300 e tantos milhões gastos foram destinados ao marqueteiro. Claro que eu não sou técnico nesta área, nem pretendo, mas tem que se pensar em alguma coisa nesse modelo. Quer dizer, e a época até lembrava de uma menção do Duda Mendonça, dizendo que tem que acabar com esse artifício nas eleições, afetando os custos, né, todo esse artificialismo que tem do programa de televisão, sugerindo até que houvesse debates. Mas veja, se temos que discutir o custo, o financiamento, temos que discutir também o custo. Acho importante, então, que esse tema seja devidamente contemplado, mas, claro, por quem tem legitimidade para fazê-lo, que é o Congresso Nacional. Os senhores sabem, eu sempre fico muito desconfiado. Toda vez que nós temos crises mais aprofundadas, vem para o debate a ideia de, vamos fazer uma constituinte. Constituinte exclusiva, constituinte peculiar e o adjetivo que quiser. Veja, nós atravessamos esses anos, impeachment presidencial, crises graves de corrupção, sempre com esses marcos institucionais da Constituição de 88. Logo, não precisamos desses devaneios. Para que constituinte? E uma constituinte exclusiva para a reforma política elegeria, por acaso, pessoas diferentes? Então, sabe, eu me lembro que quando da crise de junho de 2013, se colocou essa questão, a solução está na constituinte. Devaneio, manobra diversionista. Eu falei para um interlocutor do governo naquele momento, vocês estão parecendo com enfermeiros que nunca viram sangue e, na primeira situação, propõem um transplante. Não pode ser assim. Não é? Nós passamos por testes sérios. E veja, reformas importantíssimas. A feição econômica da Constituição de 88 mudou muito nesses anos todos por emenda constitucional. Nós fomos capazes de fazê-lo. Por último, eu vou encerrar, tendo tocado alguns desses pontos, dizendo o seguinte: quando nós falamos de reforma política, eu vou adicionar, na linha do que o Cláudio também propôs, alguma coisa no âmbito da justiça eleitoral. Nós precisamos reforçar a justiça eleitoral, que cumpre já um papel institucional importante. Acredito que temos que repensar a sua composição. Inclusive, talvez, reforçando o papel, por exemplo, dos juízes federais na justiça eleitoral. Dando maior responsabilidade, estabelecendo impedimento para os juízes da classe dos advogados, que são, a um só tempo hoje, no modelo que nós criamos, à luz da Constituição de 46, advogados e juízes, gerando, obviamente, situações constrangedoras em todos os níveis. Um mandato curto, por excelência, e dependente hoje de escolha da Presidente da República. Há uma lista enorme de TRS com composição incompleta porque não houve decisão. Pensaria nessa discussão. Mas, sobretudo, mandatos mais longos. O TSE está indo para a segunda vaga agora, do Henrique Neves e agora da Luciana Lócio, sem provimento, por conta desse tipo de impasse. Veja, e eu nem vou discutir o modelo de parcialidade. No caso do Henrique Neves, a discussão era muito sensível, porque se tratava de discutir quem seria o relator das contas da presidente. Se ela substituísse, naquele momento, aquele que já vinha, certamente haveria essa discussão. Ela estaria indicando uma pessoa que julgaria as suas contas. Veja, portanto, a delicadeza desse tema. Então, e houve essa discussão. Então, vejam, senhores, nós precisamos discutir essa temática também no contexto, claro, não agora de uma reforma do judiciário, mas de uma reforma política, porque nós estamos a falar disto. É claro,
a questão da demora de indicação dos tribunais é um problema à parte. Há muitos modelos que hoje até propõem que os tribunais, eles próprios, façam já uma indicação, uma designação, se a demora ultrapassar um dado limite. Mas na Justiça Eleitoral isso está acontecendo e, claro, há esse tipo de influência. Eu trabalharia hoje com a ideia de mandatos mais longos, possivelmente sem recondução, e também com impedimento. O advogado, naquele período, ganha o salário de desembargador ou de juiz do STJ, como acontece no CNJ, sem atividade profissional autônoma. Claro, precisamos melhorar a estrutura da justiça institucional da Justiça Eleitoral para a fiscalização e apreciação das contas de campanha e de todo o modelo de financiamento. E, para isso, obviamente, devemos contar também com o apoio do Congresso Nacional. Mas, em suma, eu peço desculpas por ter me estendido um pouco mais, dando respostas a algumas questões que estão aí postas, mas para manifestar a minha crença de que é preciso, sim, fazer a reforma política, de que o locus para fazê-la é o Congresso Nacional, de que nos cabe, sim, um papel de controle da decisão que se venha tomar. Mas nós não devemos ter a pretensão de, por sentenças aditivas, normativas, regulatórias, daqui a pouco estar a disciplinar qual é o quantum que alguém deve doar para a campanha, para ser legítimo ou ilegítimo. Está havendo uma sobreoneração do judiciário, com a possibilidade de sua desautorização, como já ocorreu em outros momentos. Presidente, eu agradeço a paciência. Muito obrigado, senhores. Nós